Agradeço ao convite do Dr. Fernando e ao Dr. Neto também da Sociedade de Cirurgia Torácica. Eu queria começar dizendo que um evento é bom quando ele começa mais cedo do que está programado, né? Então, estou impressionado com a hora boa e começando antes vai dar tudo certo, eu acho. Parabéns a todos e obrigado mais uma vez. Eu estou aqui do Ceará e o Ceará, junto com Manaus, com o Amazonas, tem grande história de cirurgia torácica, de cirurgiões torácicos, de oncologistas e também dos pneumologistas que faziam tisiologia antigamente. Então, um dos meus grandes prazeres hoje em dia é trabalhar com esses colegas da cirurgia torácica, da oncologia cearense e de todo o Brasil. Não tenho conflito de interesse e vou falar nesses breves 15 minutos sobre essa revolução que tem sido a patologia molecular no câncer de pulmão. Não vou falar de classificação histológica, porque essa tarefa vai ser da Monique, logo após na última aula da mesa. Não tenho conflito de interesse. E aí a patologia tem sido empolgante nos últimos anos, porque ela não só identifica o tipo de tumor e o diagnóstico de câncer, mas também ela consegue extrair daquele bloco de parafina tão rico biomarcadores prognósticos, preditivos e diagnósticos. Então a gente consegue extrair proteína, RNA, DNA, e a partir do que o oncologista e o cirurgião torácico precisa para dar diagnóstico e para programar o tratamento do paciente, a gente consegue extrair isso da biópsia de forma muito sensível e às vezes também muito rápida. Obviamente, a gente tem esse problema, que não é só do Brasil, é do mundo todo, que grande parte dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão já se apresentam com metástase, pelo menos regional, então são tumores avançados. Aqui em Messejana, como deve também ser em Manaus, 3/4 dos pacientes já não são mais curáveis com cirurgia, e aí o papel do time multidisciplinar, patologista, médico nuclear, radiologista, oncologista, cirurgião torácico e pneumologia, é cada vez mais importante para tratar esses pacientes que estão já com tumor avançado. A sobrevida tem caído, ou, desculpa, tem aumentado, o diagnóstico tem aumentado também, e uma das grandes conquistas da oncologia mundial é realmente a oncologia torácica com essas novas drogas e os tratamentos cirúrgicos e adjuvantes. Se a gente pegar a revolução dos novos fármacos de oncologia dos últimos 20 anos, quase metade deles são mama ou pulmão. Então, o pulmão está liderando junto com a mama essa revolução molecular, tratamento de oncologia, junto com cirurgiões, para fazer novos tratamentos desses pacientes. E aí só sobra uma porcentagem menor que hoje em dia, que 50%, de pacientes que fazem terapia antiga, terapia que não é mais baseada em alvos genéticos ou proteicos. Então a gente a Monique vai falar sobre isso depois, mas a gente tem no câncer de pulmão, basicamente o câncer não pequenas células e pequenas células, infelizmente ainda é uma doença órfã, o câncer de pequenas células com poucas drogas-alvo disponíveis, ainda em fase 1 e fase 2, mas aí a gente tenta afinar essa classificação, fazendo com que a gente consiga não só diagnosticar os não pequenas células nas pequenas biópsias, mas também dar o máximo de informação possível nessas biópsias para diferenciar um adeno do escamoso, do grandes células e a partir daí fazer os testes moleculares. No pulmão especificamente, a revolução de drogas-alvo, ela tem evoluído não só na doença metastática, aqui nesse gráfico acima, desde 2004 até hoje, mas também na doença ressecável. Então, quem acompanhou os novos descobertas e palestras da ASCO há 2 semanas atrás, viu que a grande revolução está sendo agora na terapia neoadjuvante e na imunoterapia neoadjuvante para câncer de pulmão. Mas falando da patologia, já está bem estabelecido já há alguns anos que para a doença metastática, aqui à direita, a GFR, ALK, ROS, BRAF e PDL1 são um padrão que deve ser seguido para poder encontrar esses alvos nesses pacientes. Enquanto para a doença ressecável, ainda em estágio inicial, antigamente não fazíamos nada, esperávamos a ressecção, hoje em dia, pelo menos a GFR e PDL1, pelo menos, eu digo PDL1, porque se o paciente tiver recurso, ou então se tiver algum programa que possa fornecer esses testes, a gente fazer GFR, PDL1 e também os outros alvos terapêuticos também. Então, a gente evoluiu do carcinoma não pequenas células como uma doença única para a classificação histológica e hoje em dia para a classificação molecular, que identifica esses alvos ou os genes drivers, ou os genes que levam esse tumor à progressão, e a gente consegue ver neles não só o que está levando essa progressão, mas também que adenocarcinoma e carcinomas escamosos espinocelulares são tumores
são bichos completamente diferentes do ponto de vista bioenergético, biomolecular e genético, e por isso a gente tem que tentar, nas pequenas biópsias, fazer essa classificação de forma muito acurada, mas também sutil, para não usar material que pode ser usado para classificação molecular. Se a gente comparar esse, foi divulgado agora o novo Atlas da IAUSC de patologia molecular de câncer de pulmão. Aqui nesse anel externo são os pacientes asiáticos, no anel interno os pacientes ocidentais, que o Brasil que se parece muito mais. Você vê que hoje em dia, mais ou menos de 40% dos pacientes não tem um alvo específico com o droga-alvo que pode ser usada. A gente tem, a grande maioria deles são EGFR mutados, principalmente os exons 20 e os exons 19, nas inserções e nas mutações e nas deleções. E aí você tem os pequenos genes, ou as translocações dos genes que são menos comuns, que é tracker, RET, BRAF, ROS, MET e ALK, e a inserção no exon 20 do HER2, que é muito parecido molecularmente com o EGFR. Se a gente pega o NCCN atual, a gente tem pelo menos 11 alvos terapêuticos. Então, se você incluir TMB e MSI, são 13. Então, a gente tem realmente uma grande necessidade e o uso da patologia molecular para fazer esses testes serem informativos para a oncologia e para a cirurgia torácica. Pegando também nesse Atlas da IAUSC, o mais recente realmente foi diagnosticado, publicado, foi a ESMO 2023, e você vê realmente que EGFR, ALK, ROS e PDL1 são o carro-chefe da testagem molecular. Você tem as translocações, RET, MET, NTRK e BRAF, e você tem também as outras categorias que podem ser testadas em um momento posterior. Se você pegar todos os achados moleculares, incluindo Carrasco, que nem todos são alvo terapêutico, aproximadamente 60% dos pacientes vão ter alguma alteração molecular que podem orientar o tratamento, seja ele contraindicar um tratamento, seja ele indicar um tratamento específico. E aí você pega essa quantidade enorme de genes, fica complicado, complexo, mas na verdade as alterações não são muito complexas, você pode agrupá-las em 4 grandes grupos: as variações moleculares de nucleotídeo único, ou talvez deleções. E você tem 4 grandes genes, EGFR, Carras, BRAF e HER2. Você tem 2 genes que podem dar amplificação, que é o FGFR e MET, são bem menos comuns. Você pode ter as translocações ou os rearranjos gênicos, que são o ALK, ROS, o RET, o NTRK e o NRG. E você tem os alvos que podem dar expressão proteica aumentada, que é o HER2, o PDL1 e o ALK. Então você consegue, a partir da identificação de cada dessas alterações, desenhar um método de detecção melhor para cada uma delas e para que a gente consiga ser sensível nessa identificação. E daí o papel do patologista para conseguir escolher entre esses tipos de testes moleculares qual vai ser mais importante para cada tipo de tumor, não só em tórax, mas em todos os tipos que a gente conhece. Então, hoje em dia no pulmão, eu acredito que imuno para ALK e PDL1 seja já um carro-chefe padrão, e você tem NGS para quem pode pagar ou para quem tem os programas patrocinados pela indústria. RT-PCR, se você tiver um diagnóstico molecular muito rápido de alguns genes específicos, como a GFR, que vai prover uma informação importante para os oncologistas e cirurgiões torácicos. Infelizmente, nenhum teste vai detectar todos os achados. O NGS talvez seja o mais importante, o NGS com DNA, mas aí mesmo assim você vai precisar fazer imunohistoquímica para PDL1 para detectar a expressão de proporção tumoral desses casos também. Aí você tem esse arcabouço de genes com traços moleculares importantes, cada um de um tipo diferente, e aí você tem as drogas que podem ser usadas para a primeira linha e para a segunda linha, e é a função também do patologista conhecer essas alterações para poder indicar os melhores testes para cada um dessas alterações. Se a gente vai olhar o Brasil em relação ao resto do mundo, a gente não está tão ruim, embora 90% dos nossos pacientes do Norte e Nordeste ainda sejam do SUS, a gente está conseguindo testar os pacientes com EGFR, ALK, ROS, PDL1, na maioria dos casos, de pacientes metastáticos, em grande parte pelo patrocínio da indústria, mas também estamos regionalizando os laboratórios que fazem esses testes de forma mais rápida. E no mundo todo, pelo menos esses genes estão sendo recomendados para sociedades, mas obviamente na Europa e nos Estados Unidos o NGS como painel inicial tem sido bem mais comum do que aqui. E aí você tem o papel do patologista que tem que conversar de forma muito
constante com radiologistas intervencionistas, pneumologistas e cirurgiões para saber e para cuidar muito bem desse material que pode ser feito por cirurgia, biópsias, transbrôncos, transtorácicas e hoje em dia é BUS e materiais de citologia. Esse é um exemplo bem típico de um dia a dia de patologia torácica, que você tem acima biópsias transbrôncas. Eu quero que vocês notem o tamanho pequeno do tecido das biópsias transbrôncas, realmente é bem limitado para dar diagnóstico patológico e também diagnóstico molecular. Aqui abaixo à esquerda você tem as guiadas por tomografia, que consegue ser até 10 vezes o volume de tecido da biópsia transbronca, então realmente é bem mais, em alguns casos chega a ser 50 vezes. E aqui você tem, obviamente, as biópsias pleurais e as ressecções, que são, como eu falei, raros no paciente no ambiente metastático, que não fazem essas biópsias com muitos tecidos. E aí você tem que fixar o material muito bem, você tem que dar um feedback muito bom para os radiologistas, pneumologistas e cirurgiões, para saber como está sendo feita a biópsia, fixar bem em formal tamponado e evitar a isquemia de menos de 30 minutos para esse tipo de amostra. Dentro do laboratório, a gente tem que se preocupar também com isso, porque a gente vai agora dividir esse material em pelo menos 2 blocos de parafina, às vezes mais do que isso, para poder que a gente consiga fazer um bloco para diagnóstico e imunohistoquímica diagnóstica, talvez um bloco, se você tiver disponibilidade no seu laboratório para fazer um molecular rápido, EGFR e ALK, por exemplo, e um bloco para fazer, enviar para a NGS, caso o paciente possa ter a capacidade de fazer esses testes mais avançados. Aí você tem esses três, quando você tem material suficiente, esses 3 blocos, aí a gente pede sempre mais material. Os radiologistas ficam com raiva da gente, mas a gente quer mais material sempre para poder fazer esse tipo de abordagem que vai beneficiar os pacientes. A própria ASCO já divulgou, publicou também esse tipo de abordagem, e ela dá duas opções. Ou você já corta o HE, a imuno e as lâminas para molecular, se você tiver feito um tumor board anteriormente a, a biópsia e, e sabe que é um tumor primário de pulmão, pelo menos clinicamente, ou você faz primeiro o HE e depois vai dissecando esse bloco para poder fazer as moleculares. A segunda opção é o que mais acontece no Brasil, primeiro porque, infelizmente, os planos de saúde não fazem reembolso por essas 10, 15 lâminas que a gente cortaria aqui inicialmente, e segundo porque, infelizmente, na maioria dos casos, a gente não tem essa informação que o tumor clinicamente uma área de pulmão, não na maioria, mas em grande parte dos casos. E aí, mais uma vez, a importância do time multidisciplinar e informação, que hoje em dia a gente faz, infelizmente, mais por WhatsApp, mas que em Messagena, por exemplo, a gente faz de forma presencial no comando do Dr. Neto lá. Então, a gente tem o acesso morfológico, só coloquei o laser. O acesso morfológico que vai definir se o paciente tem possibilidade de ser um tumor neuroendócrino em cima ou pequenas células. Esse tumor já está fora da testagem molecular. Se tiver característica de escamoso glandular ou misto, você pode dar esse diagnóstico na biópsia e manda para teste molecular que você está disponível. De qualquer forma, escamosos ou adenocarcinomas com um painel bem limitado de imunossoquímica, você vai fazer também um PDL1 nesses casos para orientar ou não o uso da imunoterapia. Interessante, esse artigo foi publicado já em 2018, já faz alguns anos, mas ele comparou um diagnóstico molecular, um diagnóstico morfológico com molecular, separou a amostra, como a gente já falou aqui, e mandou a amostra para fazer NGS, mas ao mesmo tempo ele pegou essa amostra, ou alguns lâminas dessa amostra, e fez um NGS rápido, ele chamou de ultra rápido, no ambiente do laboratório regional. E aí ele notou que 33% dos pacientes puderam iniciar a terapia anti-EGFR mesmo antes do resultado do NGS, ou seja, num ambiente como o Brasil, que não tem NGS disponível para todos, às vezes um RT-PCR rápido que consegue fazer alguns genes específicos é um tipo de abordagem necessária e aceitável para esse tipo de paciente que pode começar o tratamento anti-EGFR, por exemplo, antes do resultado do NGS. Então você tem aqui no Brasil hoje em dia, a gente faz isso no Nordeste, e é possível fazer também no Norte, um diagnóstico bem rápido de diagnóstico tumoral, de porcentagem tumoral na lâmina, consegue fazer o PDL1 e ALK em 24 horas, 48 horas, e faz o point of care que, com testagens como se fosse o IDILA ou Genexus da Termo, que consegue fazer ou um NGS rápido ou um painel simplificado de alguns genes em 2 a 5 dias.
Caso você não tenha esse arcabouço molecular regionalizado, você pode mandar o teste para molecular. Hoje em dia é um molecular avançado de multipainel, multigênico, e hoje em dia está saindo em volta de 21, 40 dias, pelo menos aqui no Ceará, é a nossa experiência que está sendo feita. A IASC também realmente, como eu já falei, recomenda essa testagem tanto em tumores não metastáticos como metastáticos, com a diferença que no tumor não metastático, aqui à esquerda, você está autorizado pela IASC, pelo menos recomendado, a fazer somente, pelo menos no começo, na biópsia, a GFR e PDL1 e deixar o NGS, caso o paciente progrida, na peça de ressecção, quando você tem muito mais material para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, isso também já está bem estabelecido. Então, aqui, como em resumo desse arcabouço de fluxo de amostra, se você tem uma biópsia de tecido adequada para testagem molecular e vai ressecar o tumor, se não for ressecar, você já pode fazer a testagem. E aqui a IASC recomenda uma coisa importantíssima para a gente aprender, que essa testagem de reflexo molecular deveria ser pedida pelo patologista para evitar que aquela biópsia chegue no oncologista uma semana depois e só aí ela vai pedir esse teste molecular. Então a gente está cada vez mais evoluindo para que o laboratório de patologia tenha essa independência de pedir os testes moleculares para que o paciente chegue na oncologia já com esse diagnóstico já feito e pelo menos encaminhado para não perder mais tempo, 1 ou 2 semanas do teste molecular. Então a gente tem novamente essa testagem, mas aqui tem uma nuance diferente, porque em alguns centros, e eu não digo no Brasil ainda, alguns já estão sugerindo que a gente faça a abordagem primeiro sangue, a primeira biópsia líquida, para saber se tem alguma alteração molecular importante. Eu acho que isso ainda vai demorar muito, até porque a gente precisa de muito diagnóstico tecidual, e aí com o diagnóstico tecidual a gente consegue fazer ou não a genotipagem muito mais sensível e muito mais específica do que a biópsia líquida, que ainda é uma promessa, na minha opinião, como patologista. Por fim, em relação ao PDL1, infelizmente, nos últimos 5 anos, teve um grande lançamento de vários clones para fazer a testagem de PDL1. Infelizmente, os estudos de oncológicos usaram clones diferentes, com método de testagem diferente, e aí você tem esse arcabouço de opções que você pode usar, e aí, para a gente saber na patologia o que usar, qual clone usar e como fazer o score do PDL1, a gente tem que saber quais drogas vão ser usadas naquele paciente, naquele serviço. Né? De novo, quando pedirem PDL1, é importante ter essa informação no time multidisciplinar para a gente poder saber qual clone usar e que abordagem vai ser usada depois, se esse paciente for usar imunoterapia neoadjuvante ou adjuvante. E a gente sabe também que o PDL1 não só importa para terapia, né, para imunoterapia, mas também ele pode ser um modificador da terapia oncológica, alvo específica, por exemplo, TKI PGFR, porque ele pode modular essa resposta, trazendo para baixo os resultados da oncologia. Outros marcadores importantes que a gente pode pensar seria o TMB e os linfócitos infiltrantes CD8, mas no pulmão a gente não tem essa abordagem ainda estabelecida, estamos ainda em estudos para validar essas informações. O TMB só pode ser feito se você fizer um painel muito grande, de mais de 300 genes, para ter a quantidade de DNA necessário para calcular esse TMB. Então, hoje em dia, a gente já consegue fazer com painéis amplos de mais de 300 genes. Os painéis mais limitados não conseguem fazer o cálculo do TMB. E aí, como eu falei, a taxa de resposta por mutação e expressão de PDL1 pode diferenciar também em relação, pode modular a resposta ou alterar a resposta das drogas-alvos anti-GFR, ALK, ROS e outras moléculas também. Por fim, só queria mencionar que a gente está também numa nova revolução, que são as novas tecnologias de desenho de drogas. Você tem hoje em dia drogas que conseguem ter 2 alvos terapêuticos específicos, e aí você tem, finalmente, talvez, aqui à direita, algumas drogas que podem funcionar em carcinoma de pequenas células. É uma coisa que a gente ainda está chegando, ainda como estudos de fase 2 e fase 3, mas eu acho que vai ser uma revolução nos próximos anos essas drogas que conseguem ter 2 alvos moleculares e de receptores e com drogas específicas para fazer o efeito citotóxico. E aí talvez a gente tenha uma cura melhor para os nossos pacientes com carcinoma de pequenas células. E na patologia, talvez o que vai revolucionar essa nova era de patologia molecular seriam as imunofluorescências ou imunossoquímico multicores, para a gente detectar não só os marcadores moleculares, como PDL1 e HER2, mas calcular a distância dos marcadores moleculares das células tumorais até os linfócitos citotóxicos, e aí, a partir daí
fazer scores de imunoterapia que vão predizer muito mais afinadamente quem é que vai responder à imunoterapia ou não. E aí a presença de PDL1 e dos linfócitos infiltrantes tumorais vai fazer essa resposta, vai dar essa resposta com bem mais acurácia. Por fim, mais uma vez eu queria mostrar esse gráfico, que é um gráfico que vai ser publicado pela SBP, para fazer essa recomendação para os patologistas do Brasil todo. Você deve tentar, ao máximo, no começo do fluxo diagnóstico, fazer uma imunohistoquímica limitada, com apenas dois marcadores, se você tiver informação clínica de que é um câncer primário de pulmão. E aí, nesse momento, você pode cortar 5 a 10 lâminas para testes moleculares. Se você tiver disponível no seu laboratório fazer o PDL1 em álcool já de forma rápida, em até 2 dias, se não, pelo menos o PDL1, e a partir daí você pode decidir, de acordo com cada serviço, se o teste molecular vai ser um painel RT-PCR sequenciado, aí seria GFR, Carras, BRAF, RR2, se vai ser um painel focado em NGS com poucos genes, até 30 genes, que é o que tem no Brasil disponível, ou se você vai mandar o caso para painel amplo, que vai dar informação também de TMB. E aí a patologia vai ser importante não só nessa escolha da terapêutica, sendo esse maestro no tumor, no tumor board, mas também na decisão terapêutica e na rebiópsia para os pacientes que estão progredindo com essas terapias, vão poder tomar a decisão novamente de quando rebiopsiar, que, que passo pode ser pulado para poder fazer a exame molecular mais acurado. Muito obrigado.